Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV. Hoje nós estamos onde? Clínica de Acupuntura, doutora Wang Wei Ling. Não saia daí, porque está sim de novidade com essa convidada especial. Mais uma vez, ela vem enriquecer o nosso programa Revista Fama na TV. Ao meu lado está ela, queridíssima, renomada médica, doutora Wang Wei Ling, a doutora Wei da Acupuntura. Tudo bem, doutora? Tudo bom, e com você, Márcio? Graças a Deus, Deus lindo. Estamos mais uma vez aqui com a senhora para enriquecer o programa e levar, o que o povo quer saber sobre a saúde. Doutora, hoje eu trouxe para a senhora um tema polêmico, todo mundo quer saber sobre o diabetes. O que é o diabetes? Bom, existe um aumento, da glicose no sangue, dos pacientes. E, segundo a medicina ocidental, ele é classificado em vários tipos, diabetes tipo 1, que é considerado uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2, eles se relacionam com obesidade, erros nos hábitos alimentares, etc. E tem os diabetes causados também por uso de medicamento, como o uso de corticoide, Mas, recentemente, eu fiz uma publicação científica falando sobre as alterações energéticas nos pacientes que têm diabetes, Porque isso é uma área que é pouco a medicina ocidental hoje estuda, e quem estuda mais é a medicina tradicional chinesa. E como a gente lida com a acupuntura lida com a parte da energia do paciente. E o que eu venho notando no estudo que eu fiz entre 2015 e 2020, analisando 1.000 pacientes aqui, independente do tipo de diagnóstico, independente do tipo da idade do paciente, a maioria dos pacientes hoje estão sem energia nos 5 órgãos maciços internos. Isso significa que a maioria das pessoas hoje que eu estou atendendo aqui são consideradas imunodeprimidas, porque nossa energia é nossa imunidade, faz com que as pessoas hoje em dia tenham predisposição a ter qualquer tipo de doença física ou emocional. As doenças emocionais mais comuns hoje são a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico, E todas as outras doenças hoje que a gente tem tratado também tem como base a falta de energia. Uma das doenças hoje que tem aumentado demais é o diabetes, mas tem como base essa falta de energia nos 5 órgãos maciços internos, E que, se a gente tratar essa deficiência de energia, o paciente acaba melhorando, desse quadro de hiperglicemia, porque isso é causado por uma deficiência de energia. Então, isso é uma outra causa de diabetes hoje, que não está relacionada com ainda doença autoimune, com obesidade, mas com deficiência de energia. Muitos pacientes hoje, quando estão com diabetes, estão fazendo uso de medicamentos, quando eles tratam essa deficiência de energia, fazendo acupuntura, reavaliando todos os hábitos alimentares, não é só retirar o açúcar da alimentação, Segundo a medicina tradicional chinesa, para manter o equilíbrio dos 5 órgãos maciços internos, nós temos que evitar outros tipos de alimento, até tomar água gelada aumenta a glicemia na medicina chinesa, Então, não é só tirar o bolo que você está comendo, que é doce, tirar o brigadeiro, tirar o refrigerante, não é só isso, A gente precisa de ter uma visão mais ampla do paciente, porque não é só isso que está causando diabetes, É todo o desequilíbrio interno, que é uma coisa complexa, não é fácil de entender isso, e que faz com que a gente precisa tratar o paciente como um todo, e não só a doença, para que ele melhore.
Vocês viram, gente? E a mulher sabe tudo mesmo, né? Médica renomada. Eu quero saber, doutora, qual a diferença entre diabetes e pré-diabetes? É um comercial rapidinho, ela já vai responder para nós aqui, doutora Wang Weiling, a doutora Wei da acupuntura, para o programa Revista Fama na TV.
Foi rápido, vocês viram, gente? Já estamos de volta com ela. A doutora Whey está respondendo tudo para nós sobre essa doença, diabetes. Doutor, então como é que qual a diferença entre diabetes e pré-diabetes? Bom, existe uma delimitação, né, do que seria um paciente pré-diabético, um diabético, né? Porque muitas vezes a gente vê um paciente já com uma ligeira aumento, tá, nos níveis de glicemia, mas não chega a ser diabetes, que são pacientes que têm acima de 125 miligramas, né? O paciente pode ter 108, 110, 106 e é um paciente que eles falam que é pré-diabético. Mas o que eles têm em comum do pré-diabético e diabético é a mesma coisa. Essa deficiência da energia dos 5 órgãos maciços internos, tá? Levando a um desequilíbrio interno, levando a esse diabetes, tá? Então, na verdade, se você tratar o desequilíbrio, essa deficiência de energia, muitas vezes o paciente melhora, tá? Que é a causa, na verdade, porque a gente está vivendo num mundo em que ocorreu uma modernização do nosso planeta com os meios de telecomunicação, com o uso de celular, computador, com o uso de tablets e tudo esses aparelhos eletrônicos, e essa disseminação do Wi-Fi nos nossos ambientes, a implantação do 4G, 5G, tem retirado essa energia e tem causado muitas doenças, que uma delas é o diabetes, mas você vê o aumento de incidência de infarto, de derrame e muitas vezes de câncer nos pacientes. Vocês viram, gente? Doutora, o diabetes também, ele é controlado com a alimentação? Como funciona? Então, aquilo que eu falei, tá? Não é só retirar açúcar, não é só retirar o carboidrato, tá? Na medicina chinesa, se você comer fritura, pode aumentar o diabetes. Se você comer coco, pode aumentar o diabetes. Se você tomar bebida alcoólica, pode aumentar o diabetes, tá? E comer pão de queijo, pizza, né? Todos esses alimentos, eles vão fazer um desequilíbrio da energia interna, causando a hiperglicemia. Então, muitas vezes, a recomendação não é só você, vamos tirar o refrigerante, vamos tirar o bolo, vamos tirar... muitas vezes eles orientam tirar batata, pão, mas na medicina chinesa a gente não tira, tá? Arroz é importante, só que depende do modo como a gente prepara. O modo como a gente prepara, de ficar fritando arroz no óleo antes de cozinhar, isso causa uma alteração na energia do alimento, fazendo com que ele mude a energia e provoque a hiperglicemia. E lá na China, eles não comem arroz do jeito que a gente come. E a China é o maior consumidor de arroz no mundo, tá? E eles comem arroz, eles não fritam arroz no óleo, tá? Eles cozinham somente na água, tá? E isso já muda a característica do alimento, fazendo com que ele não cause os malefícios que eles falam que causa a ingestão do arroz. Mas eu não vejo com esses olhos. O arroz é importante para a nossa saúde, a gente precisa comer sim, mas depende do modo como a gente está preparando para ele fazer bem ou mal. Vocês viram, gente? Doutora Wang Weiling, a doutora Whey da acupuntura. Olha, é um intervalo rapidinho e já voltamos com ela, a médica doutora Wang Weiling, aqui pro programa Revista Fama na TV. Festa! Onde que eu vou para alocar o meu traje? Para ele, para ela, criança, noivas, novidades. Aqui na Damas e Cia, Damas e Companhia. Vem comigo!
Venha fazer a diferença com a gente. Estacionamento Paulista Parque. Rotativo, mensalista, convênio, lava-jato é aqui no Paulista Parque. Conforto, segurança e respeito aos nossos clientes. Vem com a gente. Foi rápido, vocês viram, gente? Já estou de volta com ela aqui, doutora Wang Wei Ling, a doutora Wei da acupuntura, médica renomada. Estamos hoje com um tema polêmico, diabetes. Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui agora têm esse problema de diabetes, né, gente? Doutora, o diabetes tem cura ou não? Como funciona? Então, isso é uma coisa assim, depende do modo como você está tratando, né? A medicina, segundo a medicina ocidental, o diabetes ele vai tomando sempre os remédios, né? E assim, praticamente não tem cura, ele vai controlando com os medicamentos, né? Isso que a gente vê na nossa prática, mas assim, depende de como você está vendo a patologia. Se você vê só o sintoma, a hiperglicemia é um sintoma, isso não é a causa da doença. Entendi. Os desequilíbrios energéticos estão mais profundos, tá? Se a gente tratar o desequilíbrio energético, a gente vai agir no sintoma que é a hiperglicemia. Então, na verdade, todo paciente diabético tem que fazer o tratamento das alterações energéticas, repondo a energia, reequilibrando a energia, porque o diabetes é um problema sistêmico, tá? Esse desequilíbrio energético é sistêmico, tá? Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Começa a precisar menos dos remédios. O paciente começa a ter hipoglicemia em casa. Olha! Então, ele precisa, normalmente a gente fala para tomar cuidado, começar a ver, diminuir um pouquinho os remédios, porque até a dose de insulina que está tomando, porque muitas vezes quando o paciente faz acupuntura e está fazendo tratamento de diabetes normalmente, ele pode ter crise, porque vai caindo e chega a normalizar os casos de diabetes. Tá? É muito interessante. Eu não sei, gente, porque eu, graças a Deus, né, tudo que eu tenho correndo na doutora Wei e a agulha ou a sementinha tem ajudado muito, muito, muito mesmo. A mamãe também hoje, graças a Deus, Deus lindo. E as dicas da médica, doutora Wei também, tem ajudado muito. Mamãe hoje tem um diabetes controlado. Quer dizer, a gente tem que ouvir ela aqui agora e fazer nossa parte também. Senão não adianta nada, né, bem? É verdade. Tem paciente
que vem, faz as sessões de acupuntura, mas também não cuida da alimentação, né? Come de tudo, tá? Então, não é tão difícil, tá? É só a gente entender o que fazer, tá? E para a gente ter mais saúde, porque hoje em dia a gente tá todo mundo muito fraco de energia, todo mundo tá meio que doente, tá? E nós precisamos cuidar muito da nossa saúde para a gente conseguir ter uma vida melhor. Isso essa mulher entende. Cuidar da saúde para ter uma vida melhor. Estar de bem com a vida, né, gente? E tá tão fácil falar com a doutora Way, com a equipe dela. É tanta pergunta que a gente tem da senhora. Mas o nosso tempo é curto. Vocês sabem disso, né? Doutora, breve eu estou aqui com os pacientes dela. Eles vão dar depoimento do tal do diabetes e como ele se via antes e hoje. E é breve. Doutora, obrigado mais uma vez por falar com a senhora. A senhora enriquece o programa Revista Fama na TV. Muito obrigado de ter sempre a senhora aqui com a gente. Que Deus lhe pague mesmo. Obrigada a vocês. Até uma próxima, então, com nossos pacientes para depoimento. Obrigada. E é rápido, viu, gente? Rápido. Gente, obrigado você, amigo, cliente, telespectador aqui do programa Revista Fama na TV. Márcio, eu amo ver seu programa. Direto nas ruas eu ouço isso. Supermercado, farmácia, etc. Isso para mim é riqueza. É sinal que o nosso programa está crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Fique com Deus. Que possamos ter uma semana abençoada, com saúde. Porque o resto corremos atrás. Se precisar de alguma coisa, faça como eu, um monte de gente. Venha você também aqui no consultório médico da doutora Wang Weiling, a doutora Way da acupuntura. Um abraço, fique com Deus. Gratidão.